Olá, querida aluna, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Elton e estou aqui para dar mais uma aulinha para você. Hoje a gente vai ver um dos assuntos mais interessantes, relevantes, que é massa atômica, massa molecular. Tudo para cair no próximo quadro que eu vou escrever aqui, que é em mol. Mol que indica a quantidade de matéria. Mol e massa molar, um conceito utilizado, em toda a química. Você vai usar mol como unidade de medida de quantidade de matéria para toda a química. Fechou? Então, na aula de hoje, massa atômica, massa molecular, mol e massa molar. Acompanha comigo. Vamos lá? Massa atômica. Acontece o seguinte, na minha humilde opinião, bem simples de explicar. Tudo que você precisa medir, certo? Para poder controlar, então tem uma frase bonita, né? A gente não controla o que não mede. Então tudo que eu preciso controlar, de alguma forma, eu preciso medir antes, para ter um parâmetro e saber o que eu vou melhorar ou piorar, ou ter mais ou ter menos. Então eu precisava, né? Quem dera fosse eu. Os químicos precisavam medir, padronizar a massa de um elemento. E a gente já sabe que a massa de um elemento é dada pelo número de prótons mais o número de nêutrons, não é? Quando você representa, né, um elemento, você coloca lá naquele elemento, você põe lá o elemento E qualquer de elemento, em cima normalmente vai o número de massa, que a gente chama de A. O número de massa, né, é dado pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Isso é da química fundamental. Procura aí, tem na minha aula, partículas fundamentais, né, a estrutura de um átomo. Tudo bem. Essa massa é dada por prótons mais nêutrons. Mas quanto isso equivale de verdade? Quanto isso vale exatamente? Para ter um padrão, foi desenvolvida uma referência. Então, tudo que precisa medir precisa de referência. 1 quilo, existe o 1 quilo padrão em algum lugar do mundo, né, em um belo laboratório em inglês, para descobrir, para a gente saber quanto vale 1 quilo. Então, imagina que eu preciso medir a minha altura e eu não tenho uma régua. Então, eu vou usar canetas. A caneta é meu padrão, é minha referência. Eu vou me medir em canetas. E vou dizer que eu tenho 20, 30, 50 canetas, por exemplo, de altura. Inventei uma unidade de medida. Então você que já estuda química ou física ou outras matérias sabe que a gente precisa criar uma unidade de medida. Cada unidade de medida tem um padrão. O padrão usado aqui foi o carbono 12. O carbono 12 foi dividido em 12 partes. E uma dessas partes foi chamada de 1U, batizada de 1U. Então tá vendo aqui, uma fatia de 12, 1 de 12, foi chamada de 1U. U de unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica é a unidade, quando a gente põe U aqui, é isso que a gente quer dizer. Seria o equivalente a dizer que cada 1U vale um próton, certo? Ou cada 1U vale um nêutron. Faz sentido para você? Seria o equivalente a dizer isso, tá? Então a gente tem aproximadamente a massa de... Quando a gente soma, né, a gente diz a massa do elemento. Por exemplo, aqui, hidrogênio 1. O que quer dizer esse 1 do hidrogênio? Quer dizer que um átomo de hidrogênio tem massa igual a 1U. É isso que a gente quer dizer. Por quê? Toda vez que você junta a massa de um elemento, a massa atômica é a massa de um único átomo. Eu sei que é difícil e abstrato pensar em um único átomo. Um átomo só, professor? Exatamente, um átomo só. Então você tem que pensar em um único átomo de hidrogênio. É difícil porque ele é muito, muito pequeno. Imagina você lá pensar em um átomo. Dentro do recipiente tem um átomo de hidrogênio, bem pequenininho aqui. Ele pesa o equivalente a um U. O U é a unidade criada a partir de 1/12 do carbono 12. Mas tem o cálcio. O cálcio tem massa igual a 20. Perdão, só arrumando aqui, tá vendo? O cálcio não é 20 não. O número atômico dele é 20, desculpa. O cálcio é 40, 40U. A massa é 40, a soma de próton mais nêutron. 20 é o número atômico dele, vou deixar o 20 aqui. O urânio, por exemplo, tem 235U. Unidades de massa atômica. É um átomo bem maior. Com uma massa de 235, ele é maior do que muita molécula. Ok? Essa é chamada de massa atômica. Você vai encontrar em massa atômica alguns elementos com massa decimal, né? Com massas com valores decimais. Pô, professor, é possível que dê 35,5? Como que é isso? Na realidade, é que na natureza você encontra isótopos. Existe o cloro 37 e o cloro 35. E a gente sabe as quantidades percentuais dele na natureza. Se
você pegar uma amostra, por exemplo, de água sanitária que tem cloro, você vai descobrir que tem 75% de cloro do tipo 35, 25% do tipo 37. O que a gente faz é uma média ponderada, tá vendo? Ó? Uma média ponderada para estipular um valor. Se você fizer a porcentagem vezes a massa, ó, porcentagem vezes a massa, mais a porcentagem vezes a massa, e dividir por 100, no caso, porque é por cento aqui, né? A cada 100, 75 tem massa 35, 25 tem massa 37. Se você fizer esse cálculo, adivinha? 35,5. E em exercício a gente usa 35,5. A gente diz que o cloro, tá vendo o cloro aqui, ó, tem 35U de massa atômica. Um átomo de cloro, 35U. É pra gente não ter uma margem de erro, né? Feita a média, pra gente, porque a gente não sabe. Se eu pego uma amostra de cloro, eu tenho essas porcentagens. Então, para não ficar aqui variando entre 35 e 37, a gente usa uma média ponderada. Certo? Massa atômica, a massa de um átomo em U. Entendeu? A definição é a massa de um átomo em U, com referência de 1/12 do carbono 12. Feito? E se eu juntar, professor, numa molécula, por exemplo, né? Fica como? Fica massa molecular. Isso, massa molecular. Por que massa molecular? É a massa de uma molécula em U. Ó, então, uma molécula só. Eu sei também que é difícil pensar em uma molécula. Certo? A gente nunca trabalha com uma molécula. Imagina, uma molécula de água. Uma gota de água tem muitas moléculas. Muitas, muitas. Certo? Imagina uma molécula. É muito difícil pensar nisso. Tá? Mas a gente tem que fazer a massa aqui, o cálculo de massa. C com O, CO, monóxido de carbono. Ok? O carbono tabelado, você vai à tabela periódica, olha lá no exercício e fala, carbono tem massa 12, 12U. Mais o oxigênio que é 16, 16U. 12 mais 16, 28U. 28U é a massa em U de uma molécula de CO. Entendeu essa? E se fosse CO2, professor, o que mudaria? Bom, são dois oxigênios, então tem que pegar a massa do oxigênio, que é tabelada 16, e multiplicar por 2. 32, mais um carbono, que é 12. Isso dá 44U. Então, uma molécula única de CO2 pesa 44U. Ok? Ácido sulfúrico, H2SO4, duas vezes o hidrogênio. Hidrogênio é 1, tabelado. O enxofre é 32, que só tem um enxofre aqui. Ah, interessante, né? Aqui o 2 só vale para o oxigênio. Esse número pequenininho se chama atomicidade. Esse número indica só o elemento à esquerda. Então aqui, ó, SO4. O 4 é só do O. Por isso que só o O, oxigênio aqui, ó, que é 16, está multiplicado por 4. Viu? O enxofre é 1 só, é 32. Somando tudo dá 98U. Professor, eu fui fazer um exercício e tem parênteses. O que eu faço? Você faz o seguinte, ó. O número do parênteses aqui você pode... Eu gosto de fazer assim, eu somo o que está dentro do parênteses. Então, um oxigênio é 16, está aqui. Ó, tá vendo aqui? Um oxigênio é 16. E o hidrogênio é 1. Somando dá 17. E o 2 multiplica tudo que está dentro do parênteses. Dá 34. 2 vezes 17 dá 34. Mais os 24 do magnésio, tabelado, dá 58U. 58U é a massa molecular de uma molécula de MgOH2, que é hidróxido de magnésio. Vulgo leite de magnésio. Tá? E se for mais complexo assim, professor? Você faz distributiva, se necessário. Né? O alumínio, a massa dele tabelada é 27. Ok? Algumas massas eu estou arredondando para não usar os decimais. Tá? Então, 2 vezes 27, 54. Anota aí, 54. Agora, dentro do parênteses, 32 do enxofre, mais 4 vezes 16 do oxigênio. 4 vezes 16 dá 64. 64 mais 32, não é isso? Correto? 64 mais 32 dá 96. Certo? Aí você pega 96, que dá dentro do parênteses, e multiplica por 3, viu? O 3 está fora aqui. Professor, eu poderia desde o começo fazer 3 vezes o enxofre, depois 3 vezes 4, 12 vezes o oxigênio? Poderia. Aqui eu gosto de fazer primeiro dentro do parênteses, depois multiplicar. Então 96 vezes 3 dá 288 mais 54. 342U é a massa atômica de uma molécula de sulfato de alumínio. Ok? Perceba, o urânio, que é 235, ele sozinho, um átomo dele, né, ele tem massa atômica maior do que várias moléculas. Ó. Então pode ocorrer de um elemento sozinho ter massa maior do que uma molécula inteira. É uma molécula grande até, ó, com vários elementos. Ele só perde aqui para o sulfato de alumínio, 235 contra 342. Todos os outros exemplos aqui ó, são menores do que ele. Então pode ocorrer sim. Entendeu o conceito? Massa atômica, a massa em U de um átomo. Massa molecular, a massa em U de uma molécula. U, unidade de massa atômica desenvolvida através do carbono 12
1/12 dele é igual a 1U. Fechado? Anotado? Vou dar licença para você tirar um print. Tira um print da tela, faça as suas anotações. Vai lá. 3, 2, 1. Certo? Então, não vai embora, não acabei. Então fica para o próximo vídeo, que eu vou te ensinar o conceito de mol e massa molar. Galera, gostou desse? Não esquece de deixar o joinha então, hein? E se inscrever no canal. Valeu, bons estudos e até a próxima.